Bom, vamos dar sequência então aqui. Estamos passando ao capítulo 5, que é o dos ofensores à organização. Estamos aqui falando na quinta laje do prédio da gerência total, né? Então, que seriam os ofensores à organização? É tudo aquilo que te dá falta de integração, né? É tudo aquilo que nega a unidade da organização. E informação é uma questão central. Estamos falando dessa coisa tão importante, né? Na verdade, o CIT, o Sistema de Informação Total, ele é o antídoto para esse grande ofensor. Ele é o remédio para que a informação flua na empresa com qualidade, confiabilidade, segurança. Estamos falando, por exemplo, de uma organização que tem 3 diretores, cerca de 9 superintendentes, 27 divisões e até 729 níveis de subsetores ou encarregados. Estamos falando de 1.092 supervisores, lideranças. Que organização vai para frente no terceiro milênio sem um senhor sistema de informação rápido, online, né? Vocês estão vendo aí os fake news. Não adianta você ter a informação disponível na rede, você tem que saber capturar a informação confiável. Então a rede tem que estar pura, tem que ser sadia, né? Passando ao 6º capítulo do prédio, estamos falando nas informações totais propriamente dito. Então, essa informação total propriamente dita, ela é a chave do sucesso. Ela tem que ser total, ela tem que ser plena. Esse capítulo fala nas informações totais, fala no exemplo do automóvel, que é fantástico, fala na composição das informações totais e na informação versus integração. Quando a gente fala em informações totais, nós estamos falando de integração e acessibilidade. É muito importante, integração e acessibilidade. Quando a gente fala no exemplo do automóvel, é você colocar tudo à mão, à vista do piloto. Ali, você senta no carro, você está vendo na frente do teu carro, né, o volante, o acelerador, a embreagem, o câmbio, você está vendo o painel com todos os instrumentos, você está lá, você está olhando como é que está a velocidade, a informação de pressão do pneu é importante, já tem carros agora que está tendo. Então, você tem as informações e você tem os controles, o acelerador, o câmbio de embreagem, você tem que ligar a seta, você tem que acender o farol, você tem os controles e você tem as informações. Então você tem informação e controle. Você tem que saber administrar essas duas coisas, né? Por exemplo, se faltar a luz de freio aqui nesse busão, quem estiver atrás tá ferrado, né? Vai dançar. Então, na sequência, o capítulo do automóvel ele é muito interessante porque ele mostra na prática o que é controle e informação e como a gente tem que lidar com isso, né? Então, deixa eu passar logo aqui para o outro capítulo, que é o capítulo da composição. A composição da informação, que é o binômio, você tem a informação e tem o controle, que eu acabei de falar agora, né? Controle é fruto do que você vai agir, você vai mexer para alterar alguma coisa. Então, você tem que ter a informação para que você mexa no controle para o local mais adequado. Então você tem então aqui as informações básicas para o gerente, os instrumentos de controle que dão o produto da posição dele. Isso em cada posição de trabalho, não é? Então vamos na sequência. Vamos passar então para o outro capítulo, que é o capítulo do extermínio da desinformação. Quer dizer, se você tem isso aí funcionando, você extermina a desinformação. E as informações são as ferramentas gerenciais dos gerentes. As ferramentas que o gerente precisa para levar a organização para o bom termo, né? Passa depois da integração, que é um capítulo também muito importante. Depois vem diversidade versus profundidade, quer dizer, a estrutura gerencial da empresa, quanto maior, mais complexo é para fluir tudo isso, né, como informação.
as informações diárias, semanais, mensais, trimestrais, anuais, aleatórias e hoje as informações online, que são as mais importantes, não é? Quando esse livro foi concebido já não existia o online na vida. E agora então se inicia uma nova era. Estamos falando aqui de 1990, gente. Estamos falando da correção na história. Estamos aqui então agora naquele prédio grande. Estamos falando já do 8º andar da correção da história. Cobertura é o gerência total. E aí nós falamos nos 2 séculos de administração que precederam esse trabalho, a evolução da história, a cronologia, a inserção e a era da informação total. Nesses 2 séculos, aí tem a evolução do que aconteceu com a administração desde o início, no final do século XVIII, né, os primeiros trabalhos que aparecia o operário, né, controlando, né, operário remunerado. Depois já veio no início do século XIX, surgiram as novas obras, que era a padronização dos procedimentos, incentivos, regras do administrador pessoal, divisão do trabalho, tempos e movimentos, custos, né? Até a Primeira Guerra Mundial, os trabalhos no campo da administração eram mais direcionados para pequeno negócio, pequena produção. Mais adiante, na metade do século XIX, se desenvolveram análise de funções, controles, comandos, reconhecimentos salariais, princípio da organização, vieram as estradas de ferro, não é? Começou a figura do administrador, deixar de ser só aquela administração familiar, vieram os organogramas, as estruturas administrativas, administração a nível colegial, ciência da administração. Na metade do século XIX surgiram as estruturas departamentais, funcionais. Posteriormente apareceu a empresa integrada multidepartamental. Já no século XX, as grandes empresas com recurso abundante, né? Com exemplo, com nomes como Rockefeller, Duke, Westinghouse, grandes organizações. Em 1900 surgiu a administração científica de Frederick Taylor, 1900. Em seguida vieram as indústrias de tecnologia. Na primeira metade do século, até a Segunda Guerra Mundial, os mercados passaram a plano mundial. Vieram as CIA, GM, DuPont, Ford, Chrysler, GE, IBM. E com a chegada da Segunda Guerra Mundial, houve a estagnação da evolução das organizações. Depois, com o transcorrer da metade do século, se desenvolveram os movimentos da administração científica, né? Em seguida, surgiu a Escola de Relações Humanas, em 1940, nos Estados Unidos, em 1950 no Brasil. Na segunda metade do século, surgiu a Escola Behaviorista, Ciência do Comportamento. Na década de 60, a Evolução das Relações Humanas, orientado pela Administração e Psicologia Industrial. Depois vieram Douglas, MacGregor, Teoria XY, a Escola Neoclássica, Staff Linha, aquela coisa toda. Nessa época, a atitude administrativa nos níveis de supervisão estava chegando, né? Em seguida, as alterações profundas, vieram as grandes mudanças sociais, o pós-moderno, gerente eficaz, a nova sociedade, as obras sátiras da administração. E no início na segunda metade do século, 1960, o behaviorismo e a teoria dos sistemas. Depois veio a estrutura matricial versus a estrutura funcional, né? A máquina versus o homem, a pesquisa operacional, a informática. Depois vieram diversas obras, muitas com cunho comercial, e isso tudo não se falava ainda em internet, nem em competitividade, nem em organizações globais, transnacionais. Estamos falando que aqui o resumo dessa ideia da complexidade dessa história, e nós trazemos justamente a teoria do sistema de informação total, dizendo que ela chegou com 50 anos de atraso. Ela teria que ter chegado no mundo por volta de 1950. E nós enxergamos isso entre 1980 e 1990. Essa obra, como eu falei para vocês, ela não chegou a ser impressa, não chegou a ser editada, mas ela foi registrada na Biblioteca Nacional, está aqui, sob o número 64317, autor Maurício Martins Menezes, protocolo 220890, gerência total, gênero administração, 1º de junho de 1990. Está aí contado em relato num mini vídeo,
Está chegando agora a 10 minutos. Primeiro livro que eu registrei na minha vida. Como estava faltando o eixo do Z, ele não foi para o mercado. E nós estamos há 26 anos no Instituto trabalhando por esse cubo mágico que traz a informação da liderança, o fluxo da informação na direção dos liderados e o eixo do Z, que é a participação das pessoas no processo, que é o principal. Não dá para falar em democracia se não tem a participação das pessoas. E a participação só vem com um povo educado. Então, fizemos a Escola Cidadania, estamos trazendo esse grande projeto do cidadão planetário, que o Instituto faz hoje, é um projeto para planeta, não é projeto só para o Brasil. Está apresentada a minha obra, Antes tarde do que nunca. Obrigado aí pela atenção. Faça agora o de vocês aí, apresenta.